A aceitação em Cristo é alcançada ao percebermos que não precisamos mais buscar validação externa ou interna para sermos aceitos. No livro Ego Transformado, Timothy Keller explica que a aceitação em Cristo é encontrada através do entendimento profundo do Evangelho. O Evangelho nos ensina que não precisamos mais tentar provar nosso valor por meio de nossas realizações, desempenho ou aprovação dos outros, porque em Cristo já fomos totalmente aceitos e amados. Keller descreve a vida humana como uma jornada constante de tentar se justificar perante os outros e a nós mesmos. Estamos sempre nos julgando, tentando provar que somos bons o suficiente, seja no trabalho, nas relações pessoais ou em nosso status social. Isso nos coloca constantemente no tribunal da vida, onde estamos sempre sob julgamento, esperando um veredito, a aprovação dos outros ou a autovalidação. No entanto, o Evangelho transforma essa situação. Keller explica que, por meio de Jesus Cristo, o julgamento já aconteceu. Na cruz, Cristo levou nossos pecados e falhas, e por meio de sua obra fomos declarados justos diante de Deus. Isso significa que já recebemos o veredito de aceitação de Deus antes mesmo de termos feito algo para merecê-lo. Não precisamos mais nos justificar, porque já fomos justificados por Cristo. Do orgulho à humildade verdadeira. Keller argumenta que o orgulho, ou o desejo incessante de ser o centro das atenções e de se sentir superior, é a raiz do problema do ego. O orgulho cria uma mentalidade de competição, onde a autoestima está constantemente ligada a ser melhor que os outros. No entanto, Keller explica que o verdadeiro antídoto para o orgulho não é simplesmente ser humilde, mas sim pensar menos em si mesmo. Isso significa que quando nossa identidade está enraizada no Evangelho, não precisamos mais focar excessivamente em nós mesmos, seja para nos inflar ou para nos diminuir. A humildade genuína não é o oposto do orgulho no sentido tradicional, onde a pessoa se vê como inferior. Pelo contrário, Keller afirma que a humildade verdadeira vem quando paramos de olhar para nós mesmos e encontramos a liberdade de focar em algo maior, em Deus e no bem dos outros. Essa transformação permite que abandonemos o ciclo de comparação e competição, pois nosso valor já está seguro em Cristo. Do tribunal à liberdade. Keller usa uma poderosa metáfora jurídica para descrever a maneira como a maioria das pessoas vive, constantemente no tribunal, sendo julgadas por si mesmas e pelos outros. Estamos em uma luta contínua para provar que somos bons o suficiente, inteligentes o suficiente, bonitos o suficiente, etc. Esse julgamento nunca termina, porque o ego está sempre exigindo mais. No entanto, Keller afirma que o Evangelho muda essa dinâmica. Em Cristo já passamos pelo julgamento. Na cruz, Jesus pagou por nossos pecados e nos declarou justos. Isso significa que, para aqueles que seguem a Cristo, o julgamento já ocorreu e a sentença foi de absolvição. Assim, não precisamos mais viver com medo do julgamento dos outros ou de nós mesmos. A transformação do ego ocorre quando saímos desse tribunal imaginário e vivemos em liberdade, sabendo que somos aceitos por Deus incondicionalmente. Essa mudança é radical. Não precisamos provar nosso valor, porque já fomos considerados valiosos. Isso nos liberta de uma vida baseada no desempenho ou na comparação, onde estamos sempre tentando ganhar a aprovação dos outros, ou justificar nossa existência. De uma vida centrada no ego a uma vida centrada em Cristo. O ponto culminante da transformação proposta no livro é que, ao invés de termos uma vida centrada no ego, podemos ter uma vida centrada em Cristo. Keller enfatiza que o ego inflado ou ferido está sempre tentando se preencher com reconhecimento, mas nunca alcança a satisfação plena. No entanto, quando reconhecemos que nossa identidade, valor e dignidade vem de Cristo, o foco muda. Ao invés de buscar afirmação em sucessos pessoais, em como os outros nos veem ou em nossas realizações, encontramos descanso no fato de que já somos aceitos e amados por Deus, sem precisar conquistar essa aceitação. A transformação verdadeira acontece quando percebemos que não somos mais o centro de nossas vidas.
Cristo é. Isso permite que nossas ações, escolhas e relacionamentos sejam guiados por uma nova realidade. Estamos livres para amar os outros e viver sem a pressão de provar nosso valor constantemente. O impacto prático dessa transformação tem efeitos práticos na vida diária. Keller sugere que, quando somos libertos do jugo do ego inflado ou ferido, começamos a agir de maneira mais generosa, compassiva e altruísta. Não precisamos mais competir ou nos comparar, o que resulta em menos inveja, menos ressentimento e menos ansiedade. Além disso, essa transformação nos dá coragem para lidar com o fracasso, porque nosso valor não está mais atrelado ao sucesso ou à aprovação dos outros. A liberdade em Cristo nos permite encarar desafios e dificuldades sem a pressão de que essas coisas definam quem somos. Podemos viver com confiança, sabendo que nossa identidade está segura em algo maior do que nós mesmos. Liberdade no Evangelho. Em essência, a transformação do ego proposta por Keller é uma mudança radical da maneira como entendemos nossa própria identidade e valor. O Evangelho oferece uma liberdade que vai além de simplesmente melhorar nossa autoestima ou eliminar o orgulho. Ele nos permite abandonar completamente o ciclo de autoavaliação constante. Nosso valor já está assegurado em Cristo, e essa verdade nos liberta para viver com humildade verdadeira, sem a necessidade de provar algo a nós mesmos ou aos outros. Essa é a grande transformação. Viver sem o fardo de um ego faminto, encontrar descanso na aceitação em Cristo e, assim, experimentar uma liberdade que redefine como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Para encontrar a aceitação em Cristo, Keller sugere um caminho que envolve reconhecer a nossa necessidade. O primeiro passo é entender que estamos constantemente buscando validação por meio de realizações ou opiniões externas. Isso nos coloca em uma posição de competição e ansiedade, e precisamos reconhecer que esse caminho nunca nos levará à verdadeira satisfação. Abraçar o Evangelho. O próximo passo é aceitar que nossa justificação não vem de nós mesmos, mas de Cristo. O Evangelho nos ensina que Jesus já pagou o preço por nossas falhas e pecados. A aceitação de Deus não é baseada em nosso desempenho ou comportamento, mas na obra de Cristo por nós. Isso nos liberta do ciclo de tentativas incessantes de provar nosso valor. Viver a partir dessa verdade. Quando aceitamos essa realidade, começamos a viver com a segurança de que nosso valor não está ligado ao que fazemos, mas ao que Cristo fez por nós. Isso nos permite parar de nos preocupar com a opinião dos outros ou de nós mesmos, pois já recebemos a aprovação final de Deus. Essa compreensão nos dá uma confiança tranquila, permitindo-nos focar mais nos outros e menos em nós mesmos. Keller usa o exemplo do apóstolo Paulo para ilustrar essa transformação. Na carta aos Coríntios, Paulo mostra que ele encontrou essa aceitação em Cristo. Ele já não está preocupado com o que os outros pensam dele ou com suas próprias avaliações. Paulo diz que ele nem sequer julga a si, porque já encontrou sua justificação em Cristo. Coríntios capítulo 4, versículo 3. Paulo vivia com a consciência de que, por meio de Cristo, ele estava livre do julgamento humano e, portanto, não precisava mais se justificar diante dos outros ou de si mesmo. Jesus já fez tudo o que era necessário para garantir nossa aceitação perante Deus. Quando essa verdade penetra em nossos corações, somos libertos do tribunal da vida, pois o julgamento já foi feito na cruz. Isso nos dá liberdade para viver sem a constante preocupação de nos provar, experimentando uma paz e uma confiança que vem da certeza de sermos amados e aceitos por Deus, independentemente de nossos erros ou acertos.